Essa é a correção do PET 3, nono ano, semana 4, Geografia, respostas completas. Antes de iniciarmos a correção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui de explicação de correção semanalmente no canal e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Então, na número 1, nós tínhamos um gráfico, Mundo Matriz Energética 2016. Então, nós tínhamos aqui o carvão mineral como um dos maiores, o petróleo e seus derivados, o maior de todos, e o gás natural com 22,1 e uma pequena parte aqui de outros, que seria a biomassa, a hidráulica, a nuclear e 1,7 dos menores, que seria energia geotermal, solar, eólica e maré motriz. Então, fazendo uma análise rápida aqui desse gráfico, nós podemos perceber que os recursos não renováveis são os mais utilizados no mundo. Então, número 1, letra A. Das energias citadas no gráfico, quais são renováveis? Então, nós temos a hidráulica, a biomassa, a geotermal, a solar, a eólica e a maré motriz. Se vocês tiverem dúvidas sobre os recursos renováveis, não renováveis, a sua importância, os tipos, vocês devem assistir às aulas de explicação que já foram dadas aqui nesse canal. Eu vou deixar o izinho aqui em cima para vocês clicarem na aula de explicação ou então ao final dessa correção você pode clicar na tela final que vai apresentar os vídeos de explicação, ok? 1B. Indica ao menos 3 atividades do seu dia a dia que estão relacionadas ao consumo de alguma fonte de energia. Então, eu citei tomar banho, cozinhar e assistir videoaulas na internet. Mas nós também poderíamos citar outros exemplos, assistir TV. Então, você pode colocar aquilo que você quiser, tá? Jogar videogame. 2. Somos uma sociedade altamente dependente das fontes de energia. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Então, nas questões que têm respostas maiores, eu coloquei para vocês de vermelho as partes mais importantes. Então, quem quiser fazer uma resposta resumida, até mesmo para caber na apostila, pode copiar apenas a parte de vermelho. E quem quiser fazer uma resposta completa, pode copiar a resposta toda, ok? Sim, os recursos energéticos possuem serventias essenciais para a vida humana moderna, como iluminação, possibilitar a locomoção, funcionar máquinas e motores, etc. Dessa forma, elas podem ser consideradas como facilitadoras do trabalho humano em diversas situações. Então, número 3, nós tínhamos também um gráfico. China assume liderança na energia solar. Então, nós temos aqui, primeiramente, em 2012, que é esse verdinho mais claro, que nós tínhamos a China na faixa dos 5, os Estados Unidos e Japão com pouco, a Índia com menos ainda, e a Europa era aquela que mais utilizava a energia solar. Depois, a China aumenta para praticamente 10 nos 2 anos seguintes. Os Estados Unidos vai crescendo aos poucos, o Japão da mesma maneira, a Índia continua um valor bem baixo e a Europa vai reduzindo os seus valores. Não quer dizer que a Europa diminuiu o seu uso de energia solar, quer dizer que no valor total, considerando o mundo, outros países também passaram a utilizar o solar, ok? Então, nós vemos aqui um crescimento da China em 2015 e um crescimento absurdo aqui em 2016, certo? Os outros países, igual os Estados Unidos, cresceu um pouco, o Japão reduziu um pouco, a Índia cresceu um pouquinho e a Europa reduziu também um pouco. Então, observando o gráfico, nós podemos perceber, no geral, que a China aumentou muito, principalmente em 2016. Os Estados Unidos aumentou um pouco, foi crescendo a cada ano. O Japão cresceu um pouquinho, depois reduziu. A Índia cresceu muito pouco. E a Europa tinha muito e foi reduzindo.
Com base no gráfico, que tendência podemos observar em relação ao uso da energia solar no planeta no período representado? Então, com exceção da Europa, há uma tendência de uso cada vez maior da energia solar nas áreas mais industrializadas no mundo. Então, esses países que também podem ser considerados países potência ou países que estão em processo de se tornar potência, como a Índia, são países com grande número de PIB no mundo, né? Países e continentes, considerando também a Europa. Então, nesses países e nesse continente, há uma tendência de crescimento do uso da energia solar. B. Em sua opinião, que fatores explicariam o desempenho da China na utilização da energia solar, que é aquele aumento enorme, né? A China é um dos países que mais cresceu economicamente nos últimos anos, necessitando cada vez mais das fontes de energia. E a energia solar é uma alternativa sustentável a longo prazo. Então, o país necessita hoje de muito mais energia, então ele já está investindo nisso, e ele também está pensando no futuro, que ele vai necessitar de uma energia sustentável a longo prazo. No 4, nós tínhamos outro gráfico aqui, gráfico do Brasil, matriz energética. Então, o Brasil, também como o restante dos países do mundo, utiliza bastante o petróleo e seus derivados. Depois nós temos aqui os derivados da cana, que seria para a produção de álcool, principalmente. Em seguida, gás natural, hidráulica, lenha e carvão vegetal, outros renováveis, carvão mineral e coque, que é um outro tipo de carvão, urânio e outros não renováveis. Então, quando comparamos, né, observando o gráfico, qual que é a diferença do Brasil com relação à população mundial? Quando comparamos a matriz energética brasileira com a mundial, percebemos que aqui usa-se muito mais fontes renováveis, proporcionalmente falando, do que no restante do mundo. E especialmente quando falamos aí do álcool, certo? 5. Com as informações das principais fontes de energia, faça um quadro e indique as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Elabore um quadro com base em pesquisas nos materiais da semana 3 e 4 e no PET 3, além das pesquisas em livros e internet. Então, esse quadro ficaria enorme se a gente fosse escrever cada uma das fontes de energia e cada uma das vantagens e desvantagens. Então, eu fiz aqui para vocês de 3 dos principais, tá? Então, hidráulica, vantagem, é renovável, não emite o CO2, que é o gás carbônico. Desvantagem, necessita de condições físicas de relevo e hidrografia. Petróleo, vantagens, o custo, a facilidade de transporte e os seus usos, né? A gente vê os derivados, são muitos usos. E a desvantagem é que é muito poluente, emite muito CO2 e não é uma energia renovável. Solar é renovável e praticamente não polui, tem uma pouca emissão, mas possui um custo elevado de instalação na usina. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até o final dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!